Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é terça-feira, dia 2 de julho. Estamos lendo aqui Colossenses, capítulo 3, verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria. E cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Queridos, eu quero refletir com os irmãos hoje essa última parte dessas recomendações. Faz parte aqui do ser espiritual, né? O apóstolo Paulo, no início desse verso, está falando para a gente pensar nas coisas do alto e viver em conformidade com quem é do alto, né? Em outras palavras, ele está nos ensinando a sermos espirituais. E como deve ser a nossa roupa. Não estou falando de terno, gravata, camiseta. Não, eu estou falando de se revestir de coisas espirituais, de virtudes e tudo mais, de perfeições. E então ele fala muito da conduta de um crente que agora tem uma nova vida em Cristo. É esse o contexto. Portanto, faz parte do dia a dia do crente ser habitado, né? Ou estar inserido no contexto da palavra de Cristo, da palavra de Deus. Ou seja, habite em nós ricamente, de forma sobeja, abundante a palavra de Deus. Então, significa, eu ouço às vezes não, eu li ontem, alguém escreveu, não sei quem, mas eu li, que diz que o diabo não se surpreende ou não se encanta o quanto você conhece a Bíblia, mas sim o quanto se conhece de Deus. Eu acho que a frase era mais ou menos assim, se não for, me perdoa. Só que conhecer a palavra também tem o seu valor, porque os judeus já pensavam que é na palavra que se cuida ter a vida eterna, né? E a palavra foi dada para o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, a nossa alimentação, a nossa orientação num mundo de trevas. É uma luz no meio da escuridão. E a palavra de Deus, enfim, é maravilhosa. E o apóstolo Paulo está dizendo: habite ricamente em vocês essa palavra. E a partir dessa riqueza, essa abundância de palavra em nós, a gente deve ensinar, número um, e aconselhar uns aos outros. São coisas diferentes. Ensinar, categoricamente falando, estou falando então de culto de ensino, culto do saber, escola bíblica dominical, e aconselhar uns aos outros, aquele olhar que a gente tem sobre o outro, que aconselha, que também dá direção. É o que? É a minha opinião sobre a vida do outro? É um tipo de dominação? Eu quero que o outro faça como eu faço? Não. Porque aqui o contexto é ser rico e abundante na palavra de Deus. Então, qual é o conselho que eu vou dar? O da palavra de Deus. O que eu vou ensinar aqui? O que o apóstolo Paulo está falando? Vou ensinar a palavra de Deus. O que eu vou aconselhar? Aconselhar a palavra de Deus. E diz, com toda a sabedoria. Aí ele muda a prosa, porque também faz parte do nosso dia a dia de crente. Ele diz, e cantai. Se ele dissesse, cantai a palavra, é a mesma coisa que ele está dizendo aqui, cantai salmos, hinos e cânticos espirituais. Salmos estão aonde? Na palavra, né? Hinos e cânticos espirituais. Então tem tudo a ver com o que ele vem falando aqui da espiritualidade, de uma nova vida em Cristo,
de ser repleto das virtudes, da conduta, tudo isso que eu já falei. Ele diz, louvando a Deus com gratidão no coração. Então o apóstolo Paulo aqui, e também em outro, em Efésios 5,19, que ele fala algo semelhante, ele está dizendo para nós, gente, o que vocês vão cantar, vocês têm que cantar as coisas da palavra de Deus. Então, deixa eu ser, a gente vai ficando com a língua solta depois que vai envelhecendo. E então, crítica é uma coisa que vem para esses 50 a mais, sabe? Mas quando eu falo crítica, não é prazer de criticar, de ser do contra, porque eu acredito que eu não tenha esse perfil. Mas eu preciso entender o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, eu preciso colocar em prática. Então, deixa eu trocar as palavras para os irmãos entenderem o que eu vim dizer hoje. Quando ele diz para nós cantarmos a palavra, ou salmos, ou hinos e cânticos espirituais, né? Ele não está dizendo, gente, a música de vocês deve ser pautada em ditados populares. Ele não disse isso. Ele não disse, vocês se esforcem e criem axiomas. Ele não disse, vocês devem cantar o que é politicamente correto. Não disse. Ele não disse, vocês devem cantar sagas humanas. Vocês não devem cantar e enaltecer. Vocês devem cantar, porque eu estou colocando palavras na boca do apóstolo Paulo, né? Vocês devem cantar hinos que falem de vocês. Ele não disse isso. Ele não disse para a gente cantar filosofia. Ele não disse nada disso, mas ele disse salmos, hinos e cânticos espirituais. Os nossos hinários, a seleção de músicas que a gente deva ou deve escolher para ser cantado na igreja são músicas pautadas na palavra. Isso é cansativo. Eu sou uma pessoa que eu vou ficando insuportável e com a língua solta, porque eu tenho 50 a mais, 56 na verdade, amados. O que que acontece? A gente vai ficando chato, porque a gente parece que quer corrigir o mundo. Eu não quero corrigir o mundo. Aliás, eu não quero corrigir ninguém, porque eu não domino ninguém. Mas eu quero que o outro saiba o que a Bíblia ensina. E eu quero obedecer o que a Bíblia ensina. E fazer discípulos significa ensinar o discípulo a obedecer tudo que Jesus falou, tudo que Jesus disse. Então, na verdade, a gente tem que replicar a palavra de Deus. Só que quando você começa a bater de frente, né, com os, os sistemas ou com hinos que são cantados ou qualquer coisa, então você vira o chato. E aí você tem que assumir, ou você é o chato, ou você vai na onda, né? Tem coisa que eu não canto, amados. Eu troco letra, às vezes. Estou cantando lá, eu troco a letra. Se alguém me filmar na hora, vai ver ele errou. Não errei, não, eu acertei. Porque tem coisas que eu não canto. Por quê? Porque não é palavra de Deus, né? E aí ontem ficou na minha mente uma música, e eu deixei para falar disso tanto tempo depois para não criar polêmicas. Uma música que diz, não sei a cantora, não sei, eu sei que ela é jovenzinha, adolescente, que diz que Deus vai fazer o refrão, Deus vai fazer uma coisa nova, vai entrar em cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena. E aí, quem não me conhece sabe que eu, que eu, que eu vou atrás. De onde vem isso? Né? Porque na Bíblia, essa expressão como é cantada, não tem.
E aí eu fui pesquisar e li bastante coisa. O que que acontece, amados? É um ditado popular. Quando essa frase, aqui em São Paulo, nunca ouvi ninguém falar essa frase. Tudo bem, vai ver que eu ando conversando pouco com as pessoas. Mas eu nunca ouvi essa expressão. Por isso que me chamou a atenção. Fazer a roda grande, passar dentro da pequena. Osmar, tá certo, tá errado? É um ditado popular. Você procura o pai, né, dessa expressão, o dono dessa expressão, e diz, olha, não tem uma interpretação, não tem como dizer exatamente o que é, por se tratar de um ditado popular. É parecido com gíria, né? Não tem paternidade, maternidade. De onde surgiu? Surgiu, as pessoas falam. Mas de onde vem? Aí as possíveis origens estão na Bíblia, eu já vou explicar, no horóscopo, na, no candomblé ou na Umbanda. E aí, ou seja, é uma expressão que ela tem é usada em vários lugares. Algum problema com isso? Não. O que me incomoda é que o apóstolo Paulo mandou a gente cantar a Bíblia, né? Salmos, hinos e cânticos espirituais. Osmar, onde é que está na Bíblia? E atribuem essa expressão ao que está escrito lá em Ezequiel capítulo 1, quando o profeta Ezequiel foi chamado por Deus. Ele estava lá exilado na Babilônia, foi um grande profeta, trabalhou por muito tempo para o Senhor, né? Portanto, escreveu muito mais, por isso que é chamado de profeta maior. E ele teve uma visão, só que a visão é muito mais complexa, né? Porque fala dos seres celestiais, fala de rodas, de fato. Tem versão que diz que as rodas são iguais, outras dizem que eram muito parecidas. Ah, e diz que uma estava encaixada na outra, mas quando você vai lendo as traduções, diz que elas estavam, como é que se diz? Atravessadas uma na outra. Não é a expressão popular que se diz a roda grande vai passar dentro da pequena. Popular para os outros, porque eu nunca ouvi isso. Dizendo que algo surpreendente vai acontecer, que algo impossível vai acontecer. Quando a gente vai para os estudiosos da palavra de Deus e a gente começa a ver esse cenário que é uma visão do trono de Deus que Ezequiel teve, muito parecida no sentido de dimensões da experiência do João apóstolo, você vê que a gente não consegue descrever muito bem. Mas o Espírito de Deus, os seres viventes e essas rodas tinham uma conexão, né? Para onde um se movia, né? Se movia, vamos dizer assim, para a direita, o conjunto se movia. O Espírito de Deus se movia para a direita, os seres viventes se moviam, as rodas também. A diferença é que essas rodas gigantescas, elas se moviam sobre a terra, né? De maneira que ela andava para qualquer direção. E quando o espírito parava, ela parava também, né? E aí os intérpretes se debruçam sobre isso, mas nenhum intérprete diz que essas rodas significam que Deus fará uma coisa surpreendente, que Deus fará um milagre, que Deus fará o impossível. Não. A interpretação aqui está falando da onipotência e onipresença de Deus. Porque Deus está sobre a face da terra e se move em todas as direções. Essas rodas tinham olhos, vários olhos. Isso está falando da ciência de Deus, onisciência de Deus, onipresença de Deus.
Eu falei onipotência, mas não é. A interpretação é onisciência e onipresença de Deus. Significa o quê? Onisciência é aquilo que a gente aprendeu no Salmo 139, que Deus sabe de todas as coisas, porque as rodas tinham vários olhos. E aqui a onipresença, porque essas rodas, à medida que o conjunto se movia, ela se movia em todas as direções sobre a face da terra. Então, está falando da onipresença de Deus. A maioria dos intérpretes entendem isso e que não está falando de que Deus vai fazer uma coisa nova e que vai surpreender, que vai fazer o impossível. Deus pode fazer o impossível? Pode. Mas a questão não é o que Deus pode ou o que Deus não pode. A questão também não é porque eu posso estar errado, e se eu tiver errado, alguém me corrija. Deus está falando algo e alguém vai dizer, não, é exatamente isso que a Bíblia diz, que a roda grande vai passar dentro da pequena. Eu li, reli, não é isso que está escrito, né? É um texto difícil? É, mas também não é isso que está escrito. Agora, a questão é se aquilo que a gente vai cantar e o que a gente canta reafirma a nossa fé. A questão é essa. Se aquilo que a gente reafirma a nossa fé está baseado num ditado popular, é, Osmar, mas o ditado popular pode corroborar com a verdade da palavra de Deus. Pois é, mas não é a palavra de Deus. Se eu quero dizer que Deus vai fazer um milagre, o impossível, por que eu não vou para os textos que claramente dizem isso? É essa a minha questão. E é por isso que a gente vai ficando insuportável. Por quê? Porque a gente não aceita, eu não aceito. Eu preciso, quando cantar, porque cantar muitas vezes é o mesmo que pregar, né? E cantar, eu estou pregando, inclusive para mim mesmo. Como é que eu vou pregar para mim um axioma, um ditado popular, uma crendice ou uma coisa do mundo? Então fica esse pensamento para nós. E vamos sempre pensar se, é, ou vamos pensar hoje, se o que eu estou dizendo faz sentido, né? Faz sentido para você, meu irmão, minha irmã? Deus te abençoe. Eu estou falando que eu estou ficando insuportável. Vamos orar. Pai eterno, dá-nos a tua graça e misericórdia para cumprirmos a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, te peço, no nome de Jesus. Amém.